Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios das aulas 20 a 23, que eles são referentes às equações associadas às lentes e aos espelhos esféricos. Na última aula, eu sei que o conteúdo ficou parecendo um pouquinho confuso, mas agora que a gente vai responder esses exercícios, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, vocês podem abrir as apostilas já, para a gente começar a nossa aula, tá? Primeiro, na aula passada eu falei que nós temos algumas nomenclaturas para aplicar na nossa fórmula, tá? Eu tenho a P, que é a posição do objeto em relação à lente, o P', que é a posição da imagem em relação à lente, o F, que é o nosso foco em relação à lente, o Y, que seria o tamanho do objeto, pode encontrar como O, e o Y', que seria o tamanho da imagem. A gente utiliza essa nomenclatura para aplicar as nossas fórmulas. No primeiro exercício, então, ele só fala para você representar esse sistema óptico. Ele pode ser uma lente ou pode ser um espelho, tá? E você vai representar de acordo com os dados que ele forneceu aí para você. Então, observem só. Eu tenho o primeiro caso, ele fala que é uma lente esférica, eu não sei então se é uma lente convergente ou divergente, tá? Você faz a sua lente num determinado ponto desse seu quadriculado, lembrando que cada quadradinho, ele tem um lado de 1 centímetro, tá? A escala aí é para 1 centímetro. Então, se eu faço a minha lente nessa posição, ele fala foco de 3 centímetros, conta 3 quadradinhos, foco. P de 12 centímetros. O que é o P? É a posição do objeto. Conta 12 quadradinhos, posição do objeto. P', posição da imagem, tá? Olha só, é positiva aí, tá? Posição da imagem. Y. Nosso Y é o tamanho, então, do objeto. Você vai contar 6 quadradinhos para cima, já que é o tamanho dele, tá? A posição é 12. Não estou enxergando muito bem aqui. Mas a posição dele é 12, você conta 6 centímetros para cima, tá? E o Y' é negativo, ou seja, a nossa imagem, ela é, então, invertida. Então, quando você forma o seu sistema óptico, ele vai ficar dessa maneira aí, tá? Foco de 3 centímetros. Lembrando que a distância da lente ao foco é a mesma distância do foco ao antiprincipal, tá? Posição 12 centímetros, tamanho 6, conta 6 quadradinhos. A posição do objeto 4 centímetros e o tamanho dele menos 2, é invertido. Professora, se eu tivesse só pegado, aí eu peguei as informações do objeto, coloquei a 12 centímetros e 6 de altura. E eu fizesse com os nossos raios notáveis, incide paralelo, sai pelo foco, incide pelo foco, sai paralelo, incide pelo centro, não sofre desvio, eu ia conseguir essa mesma imagem? Ia conseguir a mesma imagem, pessoal. No segundo caso aí, que é o B, ele fala então que eu tenho um espelho esférico, tá? E ele dá que o foco é negativo, ou seja, o foco está atrás do meu espelho, tá? É menos 4. Então, ele contou aqui, ó, 4 quadradinhos atrás do espelho, tá? O P, que é a posição do objeto, 4 quadradinhos para cá. O P', né, posição da imagem, menos 2, ou seja, tá aqui atrás do espelho também. O Y, que é o tamanho do objeto, 4. E o Y', que é o tamanho da nossa imagem, ele é 2. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma imagem virtual. Uma imagem virtual, ela sempre é direita. A gente verifica que ela é virtual porque ela é feita com o prolongamento dos nossos raios aqui. E como eu disse na aula passada, o foco, então, quando ele é negativo, ele é um espelho convexo. Tudo bem? No exercício 2, ele fala o seguinte: a Laís, ela encontrou uma lupa na sua casa e ela queria saber quantos graus tinha essa lente. Então, ela perguntou para o professor de física como ela poderia determinar quantos graus tinha aquela lente. Lembrando que o grau é aquela convergência ou a vergência da lente, tá? Em dioptrias.
Então, ela fixou a lente em relação à parede, tá? Ela mediu a distância da lente à parede e ela deixou numa distância de 120 centímetros, ou seja, 1,20 m, tá? Ela apagou essas luzes da sala, acendeu uma vela e foi movimentando a vela para trás ou para frente em relação a essa lente, até que no anteparo, ou seja, na parede, formou-se uma imagem nítida, tá? Aí ele vai fazer algumas perguntas em relação a isso. Em termos óticos, qual a informação embutida na sentença? Uma imagem nítida projetada na parede. Se eu tenho uma imagem nítida projetada na parede, significa que aquela imagem ela tem uma natureza real, tá? Eu estou falando, então, de uma lente. Se ela atravessou a lente, ela é real, tá? A vela foi posicionada a 24 centímetros da lente. Se a posição da vela é a posição do meu objeto, é o meu P. P igual a 24 centímetros. A distância da lente à parede é 120 centímetros. Se a minha imagem se formou lá na parede, então a posição da minha imagem é 120 centímetros, ou seja, P' igual a 120 centímetros. Aí ele pergunta, quando a amiga da Laís pergunta quantos graus tem essa lente, o que ela quer saber? Como eu já comentei, ela quer saber a vergência ou a convergência da lente. Ela quer saber o C, tá? Aí ela fala no D para você obter essa resposta, ou seja, vamos descobrir qual que é a vergência dessa lente. Primeiro, para descobrir a vergência, eu tenho a fórmula aqui, tá? A fórmula da nossa vergência ou convergência é 1 sobre F. Eu não tenho o foco dessa lente, eu tenho que achar o foco ali. Então, vamos usar primeiramente a equação de Gauss. 1 sobre foco é igual a 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem, tá? 1 sobre P mais 1 sobre P'. A posição do objeto é 24 centímetros e a posição da imagem é 120. Acabamos de responder isso no B, né? Quando eu substituí, pessoal, coloquei aqui do lado como eu fiz essa conta, tá? Para facilitar para vocês. Eu multipliquei aqui por 5 para deixar o denominador igual, para deixar tudo sobre 120. Você pode fazer por MMC, se for mais fácil para você, tá? Então, ficou que 1 sobre foco seria 6 sobre 120. Então, o foco deu 20 centímetros. Professora, posso já jogar esse 20 centímetros na minha fórmula da convergência? Não pode, pessoal. Anota aí na sua apostila, na página 183, do lado da fórmula da vergência, ou da convergência, né? Que o foco sempre tem que estar em metros, tá? Então, 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Substituir 1 sobre foco é igual a 1 sobre 0,2, ou seja, a convergência, tá? São 5 dioptrias, ou seja, essa lente tem 5 graus. A primeira aula, que é a 20 e 21, acabou por aí, então nós vamos responder os exercícios da 22 e 23, que continuava aqui com essa aplicação das fórmulas, tá? O primeiro exercício, ele fala então que a Lara comprou um espelho de maquiagem, tá? E nesse espelho ele falava o seguinte, que ele tem um aumento de 5 vezes. Ela levou para casa e ela foi observar isso. E ela percebeu que esse aumento dependia da distância do seu rosto ao espelho. Ela verificou que o raio de curvatura era de 1 metro, né? Pelas informações que tinha ali na embalagem. E ela pensou, ué, para eu conseguir um aumento de 5 vezes, qual tem que ser a distância do espelho, né? Que o objeto tem que estar ao espelho, ou seja, que ela deveria estar do espelho. E aí ele vai fazer algumas perguntas sobre isso e nós temos que responder. Primeiro, ele pergunta qual é o tipo de espelho. Pessoal, vocês podem voltar nas aulas de espelhos esféricos, eu passei alguns resuminhos, tá? No caso, ela está utilizando um espelho côncavo. Quando vocês voltam lá e fazem a formação de imagem no espelho côncavo, ou seja, vou fazer entre o foco e o espelho, no foco, entre o foco e o centro, né? O raio óptico lá. Pessoal, ele vai ter imagens diferentes. Ele vai formar uma imagem maior, imagem menor, invertida. Já o espelho convexo, ele tinha aquele único caso,
tá? Que era sempre a imagem menor e direita, que é o nosso retrovisor, tá? Então, ela está utilizando um espelho côncavo. Ele pergunta o seguinte, se o raio de curvatura desse espelho é 1 metro, qual que é o foco dele? Lembrando que eu tenho o raio de curvatura e o foco é sempre metade deste raio, ou seja, o foco é de meio metro, 50 centímetros. Aí ele fala, se a imagem é direita em relação ao objeto e 5 vezes maior, qual é o valor do aumento linear? Né? O aumento linear vai ser mais 5. Pessoal, aqui é só para você interpretar o valor, tá? Tá aqui embaixo, mais 5. Aí ele pergunta, quando a gente pergunta a distância do objeto ao espelho, qual é o símbolo que a gente utiliza nessa incógnita? Distância do objeto é P. Lembrando que a distância da imagem vai ser P', tá? O tamanho do objeto é o Y ou o O, e o tamanho da imagem vai ser o Y', tá? Aí ele fala, qual é a relação matemática que reúne o aumento, o foco e a posição? Coloquei aqui a fórmula, e essa fórmula você tem tanto na página 195, como na página 193, tá? Aí a gente tem que substituir. Então, nós vamos substituir o aumento linear 5, tá? Ou seja, para que eu tenha um aumento de fato de 5, qual vai ser a posição, risquei aqui tudo por cima, qual vai ser a posição do meu objeto? Lembrando que o foco é 50 centímetros, tá? Então, você faz todas essas contas, eu coloquei aqui para vocês substituir, para mostrar a conta. Então, se você quiser copiar, você tira, dá um pause e copia essa conta. Então, o rosto da Lara tem que estar a 40 centímetros do espelho para que ela tenha um aumento de 5 vezes. Ou seja, se o foco é de 50 centímetros, ela tem que estar entre o foco e o espelho, tudo bem? No exercício 2, ele fala, então, que um detetive ele emprega uma lupa de convergência de 20 dioptrias, aumento de 20, aumento não, 20 graus ali, tá? E ele analisa, então, o tecido e ele vê que a imagem direita do tecido, ela tem um aumento de 10 vezes em relação ao tamanho real. Com isso, ele pergunta qual é a distância que essa lupa está desse tecido, né? Lembrando que a convergência é de 20 dioptrias e que a imagem está aumentada 10 vezes. Eu vou colocar aqui a continha do jeito que eu fiz, que eu acho que está mais organizada, tá? Então, primeiro, eu tenho a convergência, eu achei o foco, tá? Substituí aqui o valor da convergência de 20 dioptrias, inverti, o foco deu de 5 centímetros, que é 0,05 metros, tá? Achei o foco. Substituir agora na fórmula, eu tenho o valor do aumento linear, que é de 10 vezes, eu tenho o valor do foco, que é de 5 centímetros, eu acho, então, a posição do meu objeto, né? Em relação à lente, tá? Então, a posição dele é de 4,5 centímetros. Aí ele pergunta, na verdade a pergunta está falando a distância que separa a lupa da imagem do tecido. Desculpa, tá, pessoal? Então, para formar aqui a posição da imagem, substituir nessa fórmula de aumento linear é igual menos posição da imagem sobre a posição do objeto, tá? Substituir aqui na minha fórmula e achei que essa posição da imagem deu menos 45. Pessoal, quando eu tenho uma posição da imagem negativa, significa que a imagem é virtual, tá? Vocês lembrem lá o exemplo, como que a gente fazia para encontrar na lupa, tá? Ela ficava com essa imagem virtual. Na terceira questão, ela é bem semelhante, tá? Você tem um espelho esférico côncavo, tá? Vou grifar aqui. Se eu achar. Eu tenho um espelho que ele é côncavo, tá? Eles projetaram a imagem de uma lâmpada e eles pegaram todos os dados aqui, tá? Eles viram que a imagem estava 4 vezes maior
e mediram a distância da parede à lâmpada, que era 120 centímetros. Então, eles queriam descobrir aqui o raio de curvatura. Novamente, coloquei aqui a conta. Eu coloquei as duas equações, né? P' menos P, ou seja, a posição da imagem menos a posição do objeto dava 120 centímetros. E eu tenho a nossa fórmula do aumento linear, só que eu não tenho a posição do objeto e não tenho a posição da imagem, tá? Substituo uma equação na outra, de maneira que eu encontro a posição do objeto está a 40 centímetros, tá? Da lente, e a posição da imagem está a 160 centímetros. Para eu encontrar o raio de curvatura, eu preciso primeiro encontrar o foco, lembrando que o raio é o dobro do foco. Agora que eu tenho a posição do objeto e a posição da imagem, eu substituí aqui na nossa fórmula do foco, tá? Substituí na nossa fórmula, fiz da mesma maneira que eu respondi o primeiro exercício, você pode fazer por MMC, eu multipliquei aqui para deixar o denominador igual, tá? Achei que o foco era de 32 centímetros, o raio é sempre 2 vezes o foco, logo o raio é de 64 centímetros. O último exercício. Pessoal, eu vou passando assim, você dá um pause e copia as respostas, tá? O último exercício, então, ele fala de um instrumento óptico, né? Que ele é o nosso olho mágico. E ele pergunta, considerando que a imagem conjugada pelo dispositivo é direita e 4 vezes menor que a pessoa, determine a vergência, o tipo de lente que constitui esse olho mágico, tá? Então, eu coloquei aqui, a imagem é direita e 4 vezes menor, tá? Então, a imagem aqui é 1/4, tá? É 0,25 o aumento. Sempre que eu tenho um aumento de 1 tá igual, se é menor que 1, significa que essa imagem está menor, tá? Coloquei a posição da pessoa que está a 1 metro, a distância, né? A posição do objeto, a lente, e substituí aqui na nossa fórmula, tá? Achando, então, que o foco é menos 1/3 aqui, tá? Se o foco ele é negativo, significa que a nossa lente ela é divergente. Substituir, então, na fórmula de convergência para encontrar o grau dele, né? Que é menos 3 dioptrias, tá? A divergência é negativa. Dúvidas, enviem no e-mail, respondam os exercícios que eu vou passar, tá bom, pessoal?